Fala galera, tudo bem? Mais uma vez falando de Champions aqui no canal, convido vocês a se inscreverem, se vocês ainda não se inscreveram, só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa curtida no vídeo, sempre importante para o canal também, e claro, o comentário, o que vocês esperam da grande final da Champions, Bayern e PSG. Deu a lógica dentro das semifinais, né? Os favoritos avançaram. Eu gravei vídeo falando sobre a vitória do PSG, a boa atuação, a boa imagem. Vou deixar aqui em cima o link para quem quiser conferir. Tem vários vídeos sobre Champions aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Nessa maratona de reta final de temporada europeia, já com início de temporadas nacionais encavaladas, porque o calendário ficou realmente diferente para esse ano, mas a reta final da Champions se aproxima, agora a final da Champions de fato já definida, e a gente pode falar nesse vídeo aqui um pouco sobre a classificação do Bayern diante do Lyon. E é uma classificação que teve sim um resultado confortável, um segundo tempo muito controlado, muito protocolar até, no sentido de que o resultado já estava feito, o Bayern administrou, não correu tantos riscos no segundo tempo, mas eu acho que o ponto mais legal para a gente abordar, até do ponto de vista tático mesmo, para entrar no campinho, para falar sobre o funcionamento dos times. Eu acho que é o primeiro tempo e é principalmente a primeira parte do jogo. E aí eu vou até reforçar algo que eu tinha comentado no vídeo da goleada do Bayern para cima do Barcelona, o 8-2, quando eu destaquei aqui que não tinha sido uma partida perfeita do Bayern, por mais que o resultado fosse impactante, impressionante, muito relevante, mas tinha sido um jogo que, apesar do placar ofuscar todo o resto, o Bayern tinha apresentado algumas fragilidades defensivas, uma dificuldade em especial em controlar a profundidade defensiva, o espaço atrás da linha de defesa. E nesse jogo contra o Lyon, acho que de uma outra forma, esse problema ficou evidente de novo. E isso chama muita atenção, né? Principalmente se a gente falar, projetar agora uma final que vai ter Bayern e PSG. Do lado do PSG, a capacidade individual dos homens de frente, a capacidade do Mbappé em atacar em profundidade. Se o Bayern ceder esses mesmos espaços, ele pode ser mais castigado. É verdade, você pode até falar. O PSG também andou desperdiçando bastante gol, criando e desperdiçando chances claras, o próprio Neymar, inclusive. É verdade, mas a chance de você ser castigado se cometer esses erros diante de uma equipe que tem tanta capacidade individual, a chance cresce, né? Então acho que, mesmo na vitória do Bayern sobre o Lyon, a gente tem como fazer essa abordagem de um cenário de alguma fragilidade. E aí, até para não parecer, mais uma vez, uma questão meio catastrófica, não é esse o ponto. Eu não estou falando, o Bayern passou mesmo sendo um time repleto de problemas. Não é essa a abordagem. O Bayern, aliás, o fato da gente apontar, direcionar o olhar para eventuais fragilidades, na verdade só reforça o tamanho do nível que o Bayern atingiu em 2020. Porque passou a ser um time tão completo, tão capaz de se impor e tão capaz de castigar os adversários, muitas vezes com aquele estilo meio rolo compressor que lembrou o time do Jupp Heynckes lá de 2013, por exemplo. Então a sensação em relação ao Bayern é de um time tão poderoso em 2020 que ao identificar essas fragilidades, já surge esse olhar, esse choque ou essa surpresa ou esse alerta no mínimo. Então por isso que eu tenho acabado destacando um pouco mais esse lado, porque as forças do Bayern a gente já conhece, já tem visto. O Bayern entrou nessa reta final de Champions em Lisboa como o favorito, carregando esse status, mesmo sabendo que era uma Champions que tinha tudo para ser mais imprevisível, mais aberta, mais equilibrada, pelo fato de ter um jogo só também, pelos diferentes estágios de preparação das equipes, enfim. Aí vamos falar então sobre a questão dos planos táticos entre Lyon e Bayern. E o Lyon, obviamente, deu trabalho, criou chances, fez ótimo início de jogo e teve a oportunidade. E aí talvez esteja o grande pecado para quem vai enfrentar um favorito, para quem vai enfrentar um atual Bayern. Você começa o jogo, executa bem a sua estratégia, cria chances, explora os espaços que pretendia, mas aí não converte, não aproveita, aí você está deixando passar a grande oportunidade. E acho que qualquer torcedor do Lyon, qualquer um envolvido no lado do Lyon, vai ter essa percepção de que a chance bateu na porta ali. O Lyon não conseguiu aproveitar, teve oportunidade, teve bola na trave, teve o chute para fora do Memphis Depay, a bola na trave do Toko Ekambi. Então, as chances apareceram, o time não aproveitou, foi castigado logo na sequência. O próprio primeiro gol do Bayern sai logo na sequência da bola na trave. Agora, a ideia de um jogo tranquilo no segundo tempo, que acaba virando mesmo, não reflete totalmente o que foi a primeira etapa. E aí, entrando no aspecto tático, no lado do Bayern, sem surpresas, aliás, as escalações não tiveram surpresas, né? Então o Bayern mantendo aí a sua estrutura de time também,
Kimmich na lateral direita, embora o Pavard voltando aos poucos, mas não foi titular. Então o Kimmich voltando, mais uma vez na lateral direita, Goretzka e Thiago no centro do campo, Alphonso Davies na esquerda, Alaba e Boateng formando a zaga, Perisic mantido na ponta esquerda, com o Gnabry na direita, Thomas Müller encostando no Lewandowski, sem surpresa. No lado do Lyon a mesma coisa, sem surpresa, um 5-3-2 sem bola, que tinha sido uma abordagem que funcionou contra o Manchester City, funcionou contra a Juventus, de um time paciente para esperar os momentos no campo defensivo com um bloco um pouco mais baixo e principalmente para acionar a saída rápida, que justificou nessa reta final de Champions a troca do Dembélé, que seria a referência de ataque, pelo Ekambi, fazendo a dupla de frente com o Memphis Depay, uma dupla mais rápida, capaz justamente de acelerar nessas transições. Recuperou, acelera com a dupla que vai tentar castigar as defesas adversárias, ainda mais sabendo que o Lyon enfrentou favoritos, né? Desde a Juventus, passando pelo Manchester City, agora o Bayern. Todos os times que teriam um controle da posse de bola e tentariam tomar a iniciativa. Então, o Lyon soube se ajustar para jogar essa reta final de competição e fez isso muito bem. Alguns pontos específicos interessantes dentro desse planejamento. Falei que as escalações não tiveram grande novidade, né? Então, o normal ali era posse de bola do Bayern. E aí a gente entra nos aspectos mais específicos mesmo. O Lyon vai estar posicionado, linha com 5, 3 meio-campistas, 2 homens de frente. O Bayern vai distribuir as peças e tem capacidade para iniciar essa saída de bola, mesmo já povoando o ataque com muita gente. Então a gente viu Thomas Müller e Lewandowski atrás dos volantes do time do Lyon, Thomas Müller muito mais posicionado como um segundo atacante, o Perisic tentando prender o Léo Dubois na ponta esquerda, né, o lateral direito, guardando ali, tentando estabelecer, botar muita gente prendendo essa primeira linha com 5, para ter vantagem por dentro também, para ter mais jogadores que pudessem avançar e construir as jogadas para o Bayern. Então o Perisic prendendo o Léo Dubois e atacando em alguns momentos em diagonal. Do outro lado, Gnabry tentando aproveitar não só os espaços por dentro, mas também incomodar as costas do Cornet. E aí sim, se essa linha com 5 tá mais presa lá atrás por conta de basicamente 4 atacantes do Bayern, a questão fica um pouquinho mais atrás no campo do Bayern. Como seria a saída de bola? Como seria o posicionamento do Lyon? E o Lyon começa o jogo tendo uma opção que eu achei muito curiosa, que certamente passou pela cabeça do Rudi Garcia, e aí é aquela história da gente tentar identificar quais podem ser as propostas, as ideias, os riscos que cada um está disposto a correr. O Lyon se posicionou da seguinte forma: 3 meio-campistas, ok, normal. O Ekambi, que é o atacante pela direita, ele não iniciou a marcação por dentro. Ele fazia questão de abrir para o lado direito. Então qual era a ideia, ou aparentemente era a ideia? Ele fecharia a opção de passe para a bola chegar no Alphonso Davies, que é uma saída importante do Bayern e que vai se projetar de qualquer forma, mas pelo menos para que ele não participasse de um primeiro momento de saída de bola. Então o Ekambi abre, em vez de pressionar por dentro, ele abre. O Thiago recua, já que Thiago e Goretzka têm funções bem diferentes, né? O Goretzka infiltra e se posiciona à frente. O Thiago recua para fazer a saída de bola. Dependendo de onde o Thiago tivesse, um dos meio-campistas do Lyon saltaria para fazer essa pressão. No início do jogo, o Kakiré faz isso, o Bruno Guimarães tem momentos em que faz isso, o próprio Aouar tem momentos em que faz isso quando o Thiago cai pelo outro lado, mas em geral, considerando o Thiago recuando e o Memphis Depay fechando a saída de bola mais do outro lado, então mais do Boateng, o que se desenhava ali era uma ideia de fechar a possibilidade de acionar o Alphonso Davies, mas ao mesmo tempo isso abria um corredor para que o Alaba iniciasse a jogada. O que era algo muito curioso pelo seguinte, né? O Alaba é um jogador que tem uma enorme capacidade, que faz uma ótima temporada como zagueiro e muito completo, né? Defendendo, atacando, construindo, passando, lançando, cobrindo. O Alaba é um dos grandes nomes do crescimento do Hansi Flick, e ele ter virado zagueiro, ou voltado a jogar como zagueiro, porque ele já tinha feito essa função lá atrás, acabou sendo uma grande sacada. Agora, a opção do Rudi Garcia foi: vamos abrir o corredor aqui pro Alaba. Isso é perigoso, porque você está dando liberdade para um jogador que tem qualidade direcionar os ataques, mesmo que lá de trás. Então, o Thiago, em alguns momentos, era cercado pelo Kakiré, que subia. Em compensação, o Alaba olhava para frente e via um corredor aberto. Isso era uma forma, de certa forma, era uma maneira de atrair o Alaba. E aí que eu entro no ponto que a gente acaba tendo que ponderar, especular um pouco. Qual era a ideia por trás disso? Atrair o Alaba para subir e avançar com a bola ali por dentro, podendo conduzir, o que ele faz bem, podendo passar ou lançar, o que ele também faz bem. Então ele tinha essa liberdade para avançar, não conseguia acionar o Alphonso Davies no primeiro momento, mas ia conseguir progredir por ali. Qual era o segredo do Lyon para permitir esse risco? Era a ideia de contra-atacar.
Então se a roubada de bola sai e o Alaba não está posicionado, você tirou da linha de defesa os dois jogadores mais rápidos para essas coberturas. Primeiro, o Alphonso Davies, que está se projetando pelo lado esquerdo. Depois, o Alaba, que está se projetando por dentro. Se a bola é recuperada pelo Lyon, o contra-ataque vai ter o Ekambi atacando as costas do Alphonso Davies sem a cobertura do Alaba, que se projetou um pouco mais. Então, me pareceu essa a ideia, a estratégia por trás da distribuição, do direcionamento de campo do time do Lyon. O Ekambi posicionado para contra-atacar e incomodar as costas do lado esquerdo da defesa do Bayern, enquanto o Depay fazia o mesmo do outro lado. Tanto que a primeira chance é um passe interceptado do Caquerê que lança o Memphis Depay para sair de frente pro gol, aquela finalização para fora. Mas a gente vê também acontecendo dentro do jogo o Ekambi recebendo a bola nas costas do Alphonso Davies, por mais rápido que seja, né, tem um tempo para percorrer o campo. Então, foi ali um jogo de risco que o Lyon aceitou correr, mas que no início do jogo dá para dizer que funcionou. O Lyon conseguia criar a partir dessa ideia de retomada e ataque rápido naquele setor. Então o Lyon montou uma estratégia e conseguiu executar. Não conseguiu foi converter as chances criadas. Do outro lado, e aí a gente entra na questão que vai definir o jogo, e aí dá para falar sobre os méritos também do Bayern, porque esse primeiro eu falei sobre uma estratégia do Lyon, que conseguiu explorar uma fragilidade do Bayern nesse controle das bolas em profundidade, e é algo para ficar de olho inclusive na final. O Bayern obviamente também teve suas virtudes. Acima de tudo, conseguir aproveitar chances e castigar um adversário que tinha acabado de criar e desperdiçar. E aí tem o protagonismo do Gnabry, grande temporada do Gnabry, crescendo muito nesse aspecto, virando um protagonista, um cara que decide, que pega a bola, parte pra cima. Eu vou entrar no lado do contexto, de onde ele parte pra começar as jogadas dos gols, mas só pra não deixar de citar, né? O Gnabry é um jogador que tem crescido muito, aliás, o Sané chegando pra próxima temporada, essa dupla tende a ser bem interessante de pontas no lado do Bayern, mas além do Gnabry, o Alaba com essa liberdade para distribuir, para mim foi uma peça bem importante, ainda mais um jogo em que o Thiago cometeu mais erros e perdeu mais vezes a bola em situações perigosas no centro do campo. Então, claro, ele participa muito, ele se associa muito bem, ele volta, distribui, ele tem uma qualidade técnica muito grande. Mas dessa vez, diferentemente do jogo contra o Barça, eu não diria que ele tomou conta totalmente do setor não, porque ele também ofereceu alguns riscos em alguns momentos. Mas aí entra um outro jogador que para mim é fundamental em qualquer posição e função que ocupe, que é o Kimmich, que jogou como lateral pela direita, e aí a gente vai entrar inclusive na construção do lance do primeiro gol. Por falar em construção, vocês devem estar ouvindo uma barulheira enorme, tem um monte de obra acontecendo aqui do lado, eu meio que estou ignorando isso, porque senão não ia conseguir gravar nunca. Mas tem barulhos aí, vocês vão conseguir ouvir certamente, eu imagino. Tomara que não, mas enfim. Então falando em construção, não a obra aqui do lado, e sim a construção dos gols do Bayern, a gente entra na questão de como o Kimmich foi importante, de como o Gnabry conseguiu explorar a insegurança e a incerteza do Cornet, que acabou sendo um ponto frágil, porque ele falha na origem dos dois gols, né? Os dois primeiros gols, os dois gols do primeiro tempo, nascem de falhas de formas diferentes do Cornet. O Cornet é um ponta que tem se adaptado à ala, então ele fecha o lado esquerdo da defesa, e aí ficava a dúvida. Pelo lado direito, eu falei sobre como o Ekambi fechava uma opção de passe para o Alphonso Davies. Então o Alphonso Davies não participava da saída de bola, ele ia se apresentar mais à frente. O Perisic saía da ponta esquerda para atacar por dentro, muitas vezes abrindo o corredor para o Alphonso Davies. Então o Léo Dubois tinha essa preocupação específica com quem caísse no corredor dele ali. Do outro lado, o Kimmich não se projetou tanto assim para abrir o campo. O Kimmich trabalhou muito mais por dentro, como um organizador, que ele é como poucos, né? Um dos melhores jogadores em distribuir passes no meio-campo, em organizar time. E mesmo que não tenha jogado como meio-campista, como volante, jogou como lateral direito, mas acrescentando isso. E como o Bayern tinha muitos jogadores ali atrás dos volantes do Lyon tentando ocupar essa linha de defesa, voltando ao que eu falei lá no início, então Thomas Müller, Lewandowski, Gnabry, Perisic, mais Alphonso Davies se projetando na esquerda, a primeira linha muitas vezes ficava ocupada. Agora, quem vai sair para dar esse combate à distribuição do Kimmich? Porque uma coisa é o Caquerê subir para tentar dar o combate na saída de bola do Thiago, recuando, por exemplo. Ou o Aouar ou o Bruno Guimarães subindo para dar um primeiro combate, no Goretzka muitas vezes. Mas e o Kimmich? Como que vai ficar essa marcação? O Kimmich vai receber e vai avançar e o Cornet não vai sair nele? E se o Cornet sair, quem vai fazer essa cobertura? Porque o Gnabry e o Thomas Müller se alternam atacando a ponta direita. Então fica esse buraco ali também. E o primeiro gol nasce exatamente assim. Numa indefinição, numa incerteza do Cornet entre subir para sair no Kimmich, que fica com a bola organizando o jogo ali na meia direita, mas não vai à ponta, ele sai ou ele espera? Ele protege o espaço ou ele vai incomodar quem tem a bola?
E são ali poucos passos à frente que o Cornet dá, mas já o suficiente, já passos suficientes para que o Kimmich encontre o Gnabry. E aí é um momento em que existe uma diferença, um espaço entre os três meio-campistas do Lyon e essa linha, que já não é mais uma linha de 5, porque o Cornet foi batido, mas ali o Gnabry aparece. E aí acho que tem muito mérito também do Gnabry, pela forma como ele recebe, encontrando esse espaço às costas do Cornet, a forma como ele conduz e como finaliza, né? Trazendo da direita para dentro, centralizando, batendo, tirando do Antony Lopes. Então é um belo gol do Gnabry, que depois seria importante no segundo também, porque é um lance que começa num erro do Cornet, aí um erro técnico e não tático, porque é uma bola longa que ele não domina, a bola fica viva e de novo, o Gnabry recebe, conduz arrancando por dentro, da direita para dentro e aciona o lado esquerdo para depois ficar com a sobra e fazer o gol ali já no lance que o Lewandowski tinha desperdiçado e tudo, e ali sai o segundo gol. Então o Gnabry foi um grande protagonista, não só, entre aspas, pelos gols, embora o primeiro tenha sido um mérito gigantesco, um belo de um gol, mas no caso do segundo também pela construção da jogada, que o lógico ali nem era o gol ser dele, né? O gol deveria ter saído antes. A bola que acabou ficando sobrando dentro da área. Mas mesmo que não fosse gol ou assistência para ele, seria uma construção de gol passando diretamente pelo papel do Gnabry, recebendo a bola e conseguindo ganhar do Cornet e trazendo da direita para dentro para explorar esse espaço. Já que os volantes do Lyon eram os que davam combate mais à frente, muitas vezes existia esse espaço entre a primeira linha do Lyon e a segunda, esses outros jogadores. No segundo tempo o Lyon tenta mudar, primeiro o Ekambi vira um meia pela direita, depois o Rudi Garcia sai da linha com 5, vai para a linha com 4, mas aí acho que já num contexto de uma diferença que era muito difícil de tirar. O ponto mais interessante do jogo para mim foi, de novo, o Bayern tendo dificuldades, alguma fragilidade defensiva para se defender contra os passes em profundidade, e segundo, a estrutura do Lyon permitindo um corredor para que o Alaba jogasse. E ele jogou, e foi muito bem direcionando, lançando, invertendo jogadas. Embora não tenha sido o cara mais decisivo do jogo, porque decisivo mesmo foi o Gnabry, com auxílio importante do Kimmich na construção. Então esses para mim, alguns dos principais personagens da partida. Um jogo em que o Lyon deu trabalho, poderia até ter dado mais, se tivesse saído na frente o jogo teria outra cara, obviamente, mas no fim das contas vale o favoritismo do Bayern, que avança, pega o PSG. Tem tudo para ser uma bela de uma final. Conta aí com os comentários de vocês. Um abraço para todo mundo e até a próxima.